importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. Do impossível ser possível na televisão. Luz, produtora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. Vamos mostrar agora uma reportagem especial com várias denúncias contra o Hospital Santa Teresa. Entre as acusações apresentadas por um ex-funcionário e a mãe de um paciente estão irregularidades como maus tratos e até o uso do benefício previdenciário de pacientes feito por servidores do hospital. A advogada dos ex-funcionários do hospital já fez as denúncias ao Ministério Público e ao CREMESP, que estão investigando o caso. Há alguns anos, os funcionários começaram a fazer denúncias em decorrência de maus tratos a pacientes, em decorrência de improbidade administrativa, desvio de verbas. Valdirene Santos nos apresentou várias fotos de um paciente amarrado na cama e na cadeira de rodas. Prática proibida por lei caso ocorra por período prolongado. O que caracteriza tortura e tratamento desumano e degradante. Ele fica amarrado pelos pés, pelas mãos e pelo tórax durante 24 horas. Quanto tempo? Há 8 meses. A mãe de outro paciente afirma que o filho havia sido internado em abril e que ele foi agredido por um funcionário do hospital. Ela procurou a diretoria e nada foi feito. Ele falou: mãe, o funcionário daqui me bateu. Porque ele queria que eu fosse dormir e eu falei que eu não estava com sono, que eu não ia dormir. Aí ele pegou e falou que deu 2 tapas na minha cara e falou que ali era daquele jeito, não obedece, apanha. Entre as denúncias contra o Hospital Santa Teresa estão ainda o uso do mesmo aparelho de barbear em mais de um paciente, inclusive portadores de hepatite B. E mais, outra acusação também muito grave é de que funcionários recebem o salário previdenciário de pacientes e usam o dinheiro, ao invés de entregá-lo ao beneficiário. Os pacientes recebem um salário-benefício através da Previdência Social, que é depositado numa conta administrada por um funcionário do hospital. Ocorre que alguns funcionários vêm se apropriando dos valores recebidos pelos pacientes, não repassando para eles. Os ex-funcionários alegam também que, após pedirem o tombamento do hospital, o que, segundo eles, não era apoiado pela diretoria, mas foi aprovado pelo CONPAC, começaram a ser punidos. Exemplo disto é que o projeto Terra Vegetal, implantado por um deles, seu Rosenberg, foi extinto um dia depois do tombamento. As pacientes tinham contato com a terra e os médicos afirmam que elas tinham melhora no estado de saúde enquanto existia o projeto. E depois que acabaram as atividades, elas pioraram. Uma, inclusive, está no setor de geriatria entre pacientes terminais. Essa paciente que ficou muito mal, por si só ela coordenava as outras pacientes. Existia uma confraternização diária dentro desse projeto, era maravilhoso. Depois disso, 2 médicos, uma auxiliar de enfermagem e o idealizador do projeto foram demitidos. Seu Rosenberg teve ainda a aposentadoria cassada e as alegações para estas punições não convenceram a advogada. Essa violação dos direitos dos pacientes foi denunciada pelo grupo de funcionários ao Ministério Público, o que levou a doutora Amabile a pedir uma abertura de sindicância contra esses funcionários. A advogada alega que a diretora do hospital, que aparece nesta foto num restaurante com o Procurador-Geral do Estado, possa ter se beneficiado do relacionamento amigável que mantém com ele, que inclusive foi afastado do cargo. O Procurador do Estado, condutor do feito, foi flagrado numa churrascaria festejando com a doutora Amabile e com outras pessoas da diretoria do hospital pela punição dos funcionários. Aqui no Ministério Público, quem investiga o caso é o promotor Carlos César Barbosa. Procurado pela nossa produção, ele disse que já enviou um ofício ao hospital e, enquanto aguarda a resposta, não vai se pronunciar sobre o assunto. Para falar em nome do Santa Teresa, nós ouvimos a gerente do setor feminino de pacientes com crises agudas. Ela negou parte das acusações e disse que o hospital vai abrir sindicância para investigar as outras denúncias.
Já foram tentadas diversas drogas, as mais modernas. Ele reage bem a princípio, mas depois, com o passar do tempo, sempre necessariamente ele volta a ter as crises de agitação psicomotora, sendo necessário a contenção para proteção dele mesmo. Mas ele é contido todos os dias? Ele é contido à noite e algumas vezes durante o dia, caso ele apresente agitação psicomotora. A mãe apresentou essa queixa, ela foi atendida por todos os membros da equipe do agudos masculino, pediram que ela fizesse por escrito, porque a gente não tem como apurar uma queixa quando ela não é feita por escrito. Quando ela é, a gente apura, abre sindicância, já cheguei a demitir funcionários por conta de maus tratos. Agora, a mãe não quis fazer por escrito. Não tenho conhecimento, no meu setor sempre se usou descartável e eu desconheço esse fato. Inclusive eu li, foi numa ata do hospital e cita nessa ata o nome da senhora. A senhora não conhece esse fato? Essa denúncia, nem essa denúncia de que a mesma Gillette seria usada para mais de um paciente? Olha, cita meu nome? Tendo conhecimento desse fato no meu setor? A senhora chegou a ter conhecimento dessa suspeita? É, que são tantas coisas. O que eu tento agir sempre é me reportar à pessoa que é encarregada. Se isso foi passado em reunião, com certeza eu me reportei ao barbeiro. Está ocorrendo sindicâncias para que esse assunto seja apurado da forma mais criteriosa possível. Não acredito que tenha ocorrido, porque há inúmeros outros projetos de terapia ocupacional, de outros tipos de ocupação para o paciente, e um único projeto não seria capaz de piorar tanto uma paciente daquela forma. É um assunto que eu não estou a par, mas desconheço a foto. O que eu posso te dizer, em termos da Procuradoria do Estado, que eu já estive lá depondo em várias sindicâncias, algumas até respondendo por denúncias, é que eles são todos muito sérios. Marisa Cury para o Jornal da Clube. Professor, a verdade é uma só, quer dizer, manicômio, hospital psiquiátrico, a gente já não tem por que ter isso vivo e representando alguma coisa. Tanta denúncia que nós ouvimos aí leva realmente a você ter uma posição mais firme. Não dá para segurar o hospital psiquiátrico em pé. Não dá. É preciso uma redefinição da maneira como a sociedade trata os seus doentes mentais. Essa que é a realidade, não é? E a medicina tem dado outras definições, tem procurado dirigir outras soluções para problemas que são milenares, não é? As pessoas que são consideradas anormais. Normal é tudo aquilo que não chama atenção. Chamou atenção é anormal. Algumas pessoas efetivamente têm problemas mentais e carecem de ser afastadas da sociedade pela violência, mas são raras. A psiquiatria moderna e a própria psicanálise orienta, a psicologia de uma maneira geral, orienta no sentido de a própria sociedade assimilar essas pessoas e o tratamento, a reintegração, a ressocialização se faria de maneira menos traumática. Mas é muito deprimente assistir a uma matéria como essa, Roberto. Muito. Eu nunca, nos últimos anos, eu nunca tive a chance de ver um comentário mais positivo a respeito da atuação do Hospital Santa Teresa. É a mesma história de sempre, quer dizer, é a mesma violência, é a mesma, cercear, tira. Chega um momento que é impossível isso ficar de pé. É claro. Não, e ele surge exatamente no momento em que já se começava a discutir a validade da segregação, do isolamento daquele que é considerado doente mental. Toda pessoa sã, física ou mentalmente, não é nada mais do que um doente mal diagnosticado. Se for levar as últimas consequências, não vai ter hospital psiquiátrico para tanta gente. É aquilo que o Machado de Assis falou. Tem mais louco solto
na sociedade do que... É só olhar o que nós estamos enfrentando hoje, a onda de violência. Porque, bem na verdade, também, a gente nunca teve respeito com aquele que aparentemente tem o problema mental. É só puxar na história, é só pegar a Idade Média e vem trazendo para cá, para a gente ver que é assim. Já na Idade Média, antes, na mitologia grega, a Idade Média confirmava, né, que a loucura, a genialidade e a coragem eram irmãs. É como a saúde e a alegria, elas são irmãs. O que significa que a doença é irmã da profunda melancolia. Essas são realidades inegáveis. Agora, a genialidade é irmã da loucura. O louco pode ser ao mesmo tempo um gênio. O gênio é nada mais, nada menos do que um erro do sistema, eu insisto nisso. De maneira que pode ser que estejam entre loucos pessoas que seriam muito úteis à sociedade. E o louco, ele tem uma percepção diferente, esse que tem desajuste mental. E afinal, o que é o louco? É o esquizofrênico, tem um trinco, um esquizo? É o paranoico, aquele que tem mania de perseguição? É o catatônico? Que tipo de loucura que nós temos que segregar? Só aquele que agride ou que representa um risco à sociedade. Fora daí, deixar a sociedade assimilar. E da mesma maneira que cada sociedade tem o marginal que merece, cada sociedade tem um tipo de loucura que ela produz. Agora, se a gente pegar na história do movimento psiquiátrico do Brasil, você vê que as atitudes tomadas são as mesmas quando você interna para um hospital do tipo Santa Teresa. Já tivemos Juqueri, já tivemos Santa Teresa, Pinel no Rio de Janeiro, enfim, em vários locais. E o tratamento é o mesmo dado. É isso que a gente tem que questionar para que a gente não caia no que nós vimos aí, que é deprimente, como você colocou. Exatamente. Agora, como é que você questiona isso e avança o tratamento? E como é que nós podemos fazer o tratamento para melhorar, para tentar recuperar, para a pessoa voltar a ser integrada à sociedade, né? E essa crueldade que pelo menos se noticia, é preciso prova, né? A arte do processo, dizia Jeremy Bentham, é a arte de administrar provas. É preciso provar. Provado, é preciso abrir o processo crime. E o servidor, de que área for, que for comprovadamente responsável por esse tipo de crueldade com pessoas nessas condições, ao servidor não pode ser simplesmente suspenso ou ser beneficiado, como acontece com alguns juízes quando são pegos como corrupto. Eles se aposentam com um salário proporcional. Não, isso é um prêmio pela má conduta. O contribuinte não deve pagar mais esse tipo de gente. Agora, o doente mental precisa de um tratamento especial. Ele já é uma vítima. Não pode ser segunda vez vítima da própria sociedade, só que no caso, na sociedade no sentido plural, quando ele ficou doente, talvez genética e culturalmente tenha sido o resultado desse cruzamento, e também depois agora de pessoas singularmente consideradas dentro de um hospital onde ele vai para ser tratado e não para ser torturado e perseguido. Você estava falando do servidor que não merece ficar ligado ao Estado. Agora, nós também não merecemos um Estado que não toma consciência, que não toma não tem a mínima atuação para evitar isso daí. O Estado também é omisso. Mas é o Estado que é omisso, exatamente porque o Estado é a sua burocracia. São os direitos que eles acabam tendo sobre a sociedade. O contribuinte só paga. O sujeito é simplesmente premiado porque ele foi processualmente condenado. Ele é premiado com uma aposentadoria. Por que nós, do setor privado, não somos também premiados? Aquele promotor que foi homicida do jovem, ele voltou, está reintegrado ao Ministério Público recebendo salário no sentido integral. Por que isso? Por que dois tipos de cidadão? Esse é o estímulo para esse tipo de conduta, se é que está ocorrendo, se é que está comprovado dentro de hospital como o de Santa Teresa. E outros. É preciso, portanto, uma ação rigorosa do Ministério Público, da sociedade e o Estado revendo isso que eles chamam de direitos adquiridos. Esses direitos adquiridos nada mais são do que formas de se expoliar o contribuinte que paga sem nenhuma satisfação, nem o serviço que ele tem direito, que é o tratamento, né? Que é um mínimo de respeito, ainda que não fosse o tratamento, que ele não tem.
Essa que é a verdadeira realidade. Golfeto, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Parece provérbio judeu. Quando não houver mais lágrimas, comece a rir desbragadamente. Eu que agradeço a sua colaboração, professor.